A carta de despedida do cargo de diretor do escritório do Alto Comissariado da ONU para Direitos Humanos em Nova York, do Greg Mokiber, teve grande repercussão nas redes sociais, nas redes digitais. Entre outras verdades, o diplomata veterano afirmou que o que ocorre na faixa de Gaza é um genocídio, reconheceu que a ONU fracassou na sua missão de paz e afirmou que o órgão se dobra aos interesses e às pressões dos Estados Unidos e do lobby sionista de Israel. Um dos trechos da carta, porém, teve pouco destaque, menor repercussão. É o que trata exatamente do papel da imprensa corporativa, da mídia corporativa, que é descaradamente sionista. Para ele, a imprensa ocidental estaria desumanizando continuamente os palestinos para facilitar o genocídio e transmitindo propaganda de guerra e defesa do ódio nacional, racial e religioso, que constitui incitação à discriminação, hostilidade e violência. Tudo entre aspas. Ele ainda denunciou que as empresas de mídia sediadas nos Estados Unidos estão suprimindo as vozes dos defensores dos direitos humanos enquanto amplificam a propaganda pró-Israel. Greg também relatou que os controladores do lobby de Israel estão assediando e difamando os defensores dos direitos humanos e as universidades e os empregadores ocidentais estão colaborando com eles para punir os que ousam se manifestar contra as atrocidades cometidas em Gaza. Na esteira desse genocídio, esses atores também devem prestar contas, assim como aconteceu com a rádio Melis Collines em Ruanda. Ele está se referindo, relembrando o caso da emissora de rádio e televisão de Ruanda, no país africano, que instigou o genocídio de mais de 500 mil de Tutsis em 1994. A crítica do ex-diretor é muito pesada. Vale conferir alguns trechos da sua impactante carta. Aspas. Mais uma vez estamos vendo um genocídio se desenrolar diante dos nossos olhos. E a ONU a que servimos parece impotente para impedi-lo. O mundo está assistindo. Todos nós seremos responsáveis por nossa posição nesse momento crucial da história. Nas últimas décadas, partes importantes da ONU se renderam ao poder dos Estados Unidos e ao medo do lobby de Israel, abandonando os princípios e se afastando do próprio direito internacional. Continua. Trabalhei nesses corredores da ONU durante os genocídios contra os Tutsis, os muçulmanos bósnios, os Yazidis e outros. Em todos os casos, quando a poeira baixou sobre os horrores perpetrados contra populações civis indefesas, ficou dolorosamente claro que havíamos falhado em nosso dever de cumprir os imperativos de prevenção de atrocidades em massa, de proteção dos vulneráveis e de responsabilização dos perpetradores. E assim tem sido com as sucessivas ondas de assassinato e perseguição contra os palestinos durante toda a existência da ONU. Outra aspas. Sei que o conceito de genocídio tem sido frequentemente sujeito a abusos políticos, mas o atual massacre em massa do povo palestino, enraizado numa ideologia colonial de colonos étnico-nacionalistas, na continuação de décadas de perseguição e expurgos sistemáticos, com base inteiramente em sua condição de árabes e associado a declarações explícitas de intenção por parte dos líderes do governo e das forças armadas israelenses, não deixa dúvida ou debates. Há um genocídio. Em Gaza, casas civis, escolas, igrejas, mesquitas, instituições médicas são atacadas arbitrariamente e milhares de civis são massacrados. Na Cisjordânia, incluindo Jerusalém ocupada, as casas são confiscadas e reatribuídas com base inteiramente na raça, e violentos programas de colonos são acompanhados por unidades militares israelenses. Em todo o país, o apartheid impera. Esse é um caso exemplar de genocídio. O próprio colonial europeu e de colonos na Palestina entrou em sua fase final, rumo à destruição acelerada dos últimos remanescentes da vida palestina na Palestina.
os governos dos Estados Unidos, do Reino Unido e de grande parte da Europa são totalmente cúmplices desse terrível ataque. Estão ativamente armando o ataque, fornecendo apoio econômico e de inteligência e dando cobertura política e diplomática para as atrocidades de Israel. Nessas circunstâncias, as demandas da nossa organização, da ONU, por ações eficazes e baseadas em princípios, são maiores do que nunca. Mas não vencemos o desafio. O Conselho de Segurança, com o poder de proteção e aplicação, foi novamente bloqueado pela intransigência dos Estados Unidos. Vim para essa organização pela primeira vez na década de 1980, porque encontrei nela uma instituição baseada em princípios e normas, que estava totalmente do lado dos direitos humanos, inclusive nos casos que os poderosos Estados Unidos, Reino Unido e Europa não estavam do nosso lado. Enquanto meu próprio governo, suas instituições subsidiárias e grande parte da mídia dos Estados Unidos ainda apoiavam ou justificavam o apartheid sul-africano, a opressão israelense e os esquadrões da morte na América Central, a ONU estava defendendo os povos oprimidos dessas terras. Tínhamos o direito internacional do nosso lado. Tínhamos os direitos humanos do nosso lado. Tínhamos os princípios do nosso lado. Nossa autoridade estava enraizada em nossa integridade. Mas isso não ocorre mais. Pesada a carta. Não foi só o desabafo do ex-diretor do escritório do Alto Comissariado para Direitos Humanos em Nova York que repercutiu, não foi só essa carta que repercutiu na semana passada. Outra posição bastante impactante foi da atriz Angelina Jolie, que durante 20 anos foi embaixadora da Agência da ONU para Refugiados, a Acnur. Em postagem nas redes sociais, ela repudiou a violência de Israel contra o povo palestino. Disse ela: Gaza tem sido uma prisão ao ar livre durante quase 2 décadas e está rapidamente se transformando numa vala comum. 40% dos mortos são crianças inocentes. Famílias inteiras estão sendo assassinadas, diz a atriz. Ou seja, o protesto vai se generalizando, seja em protestos de rua, manifestações gigantescas pelo mundo todo, na Europa, na África, na Ásia, né? Manifestações gigantescas, né? Seja com pronunciamentos corajosos como esse do ex-diretor da ONU, do Comissariado para Direitos Humanos em Nova York, seja da atriz. Né? É preciso aumentar o tom dessas denúncias, dessa pressão de rua, para ver se algo consegue parar a mão assassina, né, de limpeza étnica, de genocídio colonial de Israel contra o povo palestino. É preciso erguer ainda mais a voz.